Você já parou para pensar que os anjos poderiam ter descido naquele momento e impedido a crucificação? Eles tinham poder para acabar com toda a injustiça em segundos. Mas não. Ficaram em silêncio, apenas observando o Filho de Deus morrer na cruz. E cá entre nós, isso não soa estranho? Afinal, como aceitar que seres tão poderosos tenham permanecido parados diante da cena mais cruel da história? É aqui que entra o choque. Se eles tivessem agido, não haveria cruz, não haveria perdão, não haveria redenção. O que para nós parece omissão, na verdade era parte do plano perfeito de salvação. E talvez isso mexa com você, porque revela que até no silêncio de Deus pode existir um propósito maior. Forte, né? Essa é daquelas verdades que ninguém gosta de ouvir, mas que quando caem no coração, mudam tudo. Agora me conta uma coisa. De onde você está assistindo esse vídeo? Escreve nos comentários porque eu quero saber até onde essa mensagem está chegando. E mais, compartilhe esse conteúdo para que outras pessoas também entendam o porquê do céu ter ficado em silêncio naquele dia. Porque o que você vai descobrir aqui pode transformar completamente a forma como você enxerga as suas próprias lutas. Naquele instante único da história, o céu inteiro mergulhou num silêncio tão profundo que até parece impossível imaginar. Os anjos, que costumavam cantar e louvar com alegria, pararam tudo para contemplar o Filho de Deus na cruz. Era como se o próprio universo tivesse prendido a respiração. Essa pausa, mais do que a ausência de som, era carregada de reverência e espanto diante do que se desenrolava. E convenhamos, quando até o céu silencia, é sinal de que algo grandioso está acontecendo. Enquanto isso, os anjos observavam a cena com uma tristeza que palavras humanas mal conseguem traduzir. Imagine alguém assistindo ao sofrimento de quem mais ama, sem poder mover um dedo. É mais ou menos assim. Quando vemos um amigo injustiçado e ficamos impotentes, sentimos um nó na garganta. Pois bem, os anjos viam Jesus sendo rejeitado, zombado e crucificado. E essa visão lhes feria o coração. Não era apenas tristeza, era também uma reverência silenciosa, reconhecendo que ali se cumpria o plano eterno. Interessante notar como esse cenário celestial nos convida a refletir sobre a importância de silenciar também. Quantas vezes corremos tanto que não percebemos os sinais da vida? Fazer uma pausa, fechar os olhos e apenas contemplar pode nos revelar coisas que estavam diante de nós o tempo todo. Assim como os anjos pararam para ver aquele momento cósmico, talvez nós precisemos aprender a pausar diante do mistério da vida. E nesse ponto, você vai perceber que o silêncio dos anjos abre espaço para algo ainda mais profundo. Os anjos não apenas assistiam, eles choravam. As lágrimas que escorriam dos seres celestiais refletiam a dor de ver o Filho de Deus sendo rejeitado, cuspido e cravado na cruz. Pense em como nos sentimos ao ver alguém inocente pagando por algo que não fez. A indignação nos aperta o peito. Agora imagine essa dor multiplicada pela perfeição do amor angelical. Era mais que compaixão. Era um lamento profundo, uma tristeza que invadia até os céus. Mas não havia só lágrimas. Os anjos também se enchiam de admiração. Admiração porque, mesmo com todo o poder, Cristo escolheu o caminho do sacrifício. Que amor é esse, capaz de suportar a humilhação quando poderia ter chamado legiões para defendê-lo? É o tipo de amor que desconcerta, que quebra nossas lógicas humanas. E quando olhamos para a nossa rotina, quantas vezes somos incapazes de suportar pequenas ofensas, enquanto Ele suportou a cruz inteira? Essa mistura de dor e reverência é um convite para olharmos para a nossa própria vida. Como reagimos quando presenciamos injustiças? Ficamos apenas na indignação ou conseguimos ver além, encontrando uma oportunidade de agir com compaixão? Pequenos gestos,
como ouvir alguém que sofre, oferecer ajuda prática ou simplesmente orar com sinceridade, são formas de reproduzir aqui na Terra a mesma admiração que os anjos tiveram diante de Cristo. E justamente nesse contraste entre lágrimas e amor, nasce um desejo ardente. Ao contemplarem a cena, os anjos sentiram um impulso irresistível: descer à terra e resgatar Jesus de seus inimigos. Era como ver um soldado ferido no campo de batalha e ter as forças para carregá-lo nos ombros, mas ser obrigado a ficar parado. Eles queriam arrancar os cravos, calar os zombadores, destruir a injustiça. Esse desejo de intervir mostra o quanto o amor deles por Cristo era intenso e verdadeiro, mas também revela a disciplina de obedecer à vontade de Deus. No entanto, Deus os impediu, e isso nos ensina algo crucial. Nem sempre intervir é o melhor caminho. Há momentos em que a vida nos pede para confiar, mesmo quando tudo dentro de nós grita por ação. Quantas vezes não sentimos vontade de resolver na marra uma situação injusta? Seja no trabalho, quando alguém recebe crédito pelo que não fez, ou em casa, diante de conflitos familiares, temos o instinto de reagir. Porém, há ocasiões em que a maior força está em esperar e deixar o processo se cumprir. Esse autocontrole dos anjos é uma lição poderosa. Eles tinham poder para mudar a cena, mas se submeteram ao plano maior. O mesmo vale para nós. Podemos escolher não explodir numa discussão. Podemos esperar em silêncio quando tudo pede pressa. Podemos confiar que há um propósito escondido nas aparentes derrotas. E nesse espaço de espera surge a compreensão de algo que muda tudo. A verdadeira grandeza do sacrifício que estava sendo consumado diante dos olhos deles. Os anjos compreendiam que aquele instante não era apenas mais um episódio da história humana. Era o centro da história do universo. Cada gota de sangue derramado na cruz carregava um peso eterno. Se fosse uma cena de teatro, seria o ato principal, aquele que dá sentido a tudo o que aconteceu antes e depois. Eles entendiam que ali não estava em jogo apenas a vida de um homem, mas a eternidade de toda a humanidade. Esse sacrifício expôs a profundidade do amor divino de uma forma jamais vista. Pense em alguém disposto a doar um rim para salvar um amigo. Já seria uma prova de amor extraordinária. Agora, imagine alguém disposto a entregar não só o corpo, mas a própria vida, em favor de pessoas que o rejeitavam e zombavam dele. É um amor que não se explica pela lógica humana, mas que transforma radicalmente quem se permite tocá-lo. Ao mesmo tempo, a cruz revelou a gravidade do pecado. Não se tratava de um erro leve ou de um detalhe moral. Era algo tão sério que exigiu a morte do Filho de Deus. Esse contraste entre amor e justiça fazia os anjos olharem para o Calvário com espanto. Eles viam que não havia volta, não havia como minimizar o que estava acontecendo. E exatamente por isso, o impacto desse momento não se limitava à Terra. Ele reverberava por todo o cosmos, alcançando dimensões que nem conseguimos imaginar. O universo inteiro estava de olhos fixos naquela cruz. Não era apenas Jerusalém que presenciava a cena, mas todos os cantos da criação. Os anjos, os mundos não caídos, todos contemplavam o contraste entre a crueldade humana e o amor divino. Imagine assistir a um julgamento histórico que definirá o rumo de uma nação, só que em proporções infinitamente maiores. Era a história cósmica sendo escrita diante dos olhos de quem podia entender o peso da eternidade. O sofrimento de Cristo trouxe uma revelação do caráter divino que nem os anjos haviam compreendido plenamente antes. Eles já sabiam que Deus era amor, mas ver esse amor em ação, suportando humilhação e dor, abriu horizontes novos. É como alguém que sempre ouviu falar sobre perdão, mas só entende de fato quando precisa perdoar alguém que o feriu profundamente.
A cruz não foi apenas teoria, foi a maior prática de amor e justiça já demonstrada. Esse impacto cósmico não ficou preso no passado. Ele atravessa gerações e chega até nós. A cada vez que alguém decide perdoar em vez de vingar, ou amar quando seria mais fácil odiar, o eco daquela cruz continua ressoando. E se até os anjos, seres perfeitos, aprenderam algo novo diante do Calvário, quanto mais nós temos a aprender. Mas é justamente aí que surge uma questão provocadora. Diante de tanta revelação, qual deve ser a nossa resposta a esse amor? Diante de tudo isso, o vídeo nos leva a uma pergunta inevitável. Como nós reagimos diante de um sacrifício tão grandioso? Os anjos, seres de luz, se comoveram até as lágrimas. Eles, que não precisavam da salvação, choraram e se admiraram com o amor expresso na cruz. E nós, que fomos os beneficiados diretos, muitas vezes tratamos esse fato como uma história distante, quase um detalhe religioso. É como herdar uma fortuna e deixá-la esquecida no fundo de uma gaveta. A cruz não foi um enfeite, foi o ato supremo de amor que mudou o destino da humanidade. Esse chamado à reflexão é profundo. Se até os anjos, que não têm corpo físico, sentiram a dor e a grandeza do Calvário, como podemos nós, que recebemos a chance de redenção, continuar indiferentes? Pense em alguém que se afoga e é resgatado por um mergulhador que arrisca a própria vida. É impossível sair da água e seguir o dia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Da mesma forma, quem entende o que Cristo fez, não consegue mais viver do mesmo jeito. A fé se torna viva, prática, cotidiana. E aqui entra um ponto delicado. Valorizar esse amor exige mais do que palavras. É uma decisão que se manifesta em escolhas concretas. Perdoar alguém que nos feriu, dedicar tempo em oração, ler as Escrituras não por obrigação, mas para conhecer o coração de quem nos amou até o fim. São gestos que parecem pequenos, mas que revelam se realmente reconhecemos o valor do sacrifício. A verdade é que, se os anjos se comoveram, nós temos ainda mais motivos para deixar que essa realidade nos transforme por dentro. E quando começamos a olhar por esse ângulo, percebemos que essa história não termina na cruz. Ela nos convida a uma jornada ainda maior.